O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Mais uma vez agradecer a Tadeu Franco e Ladston Nascimento, como também ao maestro Lindomar, do Festival Internacional de Corais, pela colaboração conosco ontem na nossa live. Que Deus abençoe e guarde a vocês. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram. Nós, hoje, lançamos o olhar para o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, manifesto na vida de um homem chamado Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, um homem que se preocupava muito em demonstrar como que nós precisamos pautar o nosso viver. Sim, pautar o nosso viver. Porque nós podemos ter várias medidas. Podemos nos medir pela maldade e acharmos que ela é o comum da história, então sermos maus como tantos são, negligentes. Ou ainda, podemos nos pautar por aqueles que demonstram cuidado, atenção, dedicação, virtudes inúmeras. Nós é que vamos escolher qual a medida que nós teremos na vida. Podemos, inclusive, olhar para nossos pais e encontrar inúmeras falhas. O interessante é que, em alguns casos, aqueles que buscam recusar tanto a sua história, repetem, geralmente, muitas das falhas de seus pais. Pois bem, hoje, lançamos o olhar para o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de Santo Afonso de Ligório, que, em primeiro lugar, é um homem que acredita que o ser humano pode, sim, se refazer, se reconstruir, desde o momento em que ele realmente tome consciência de qual é a sua medida. Quem é a nossa medida, senão Jesus Cristo? E para nos medirmos por ele, é preciso conhecê-lo. Pois bem, a medida é Jesus Cristo, a medida da palavra que se torna carne. Permitam-me, a partir da liturgia da palavra, apresentar somente uma pergunta. No tempo presente, nos nossos dias, onde tanto se fala de Deus, fala-se de fé, fala-se de Jesus, nós realmente nos medimos por Ele? Analisemos. O profeta Jeremias, ao olhar o seu tempo e com quem ele convive, ele tem uma visão bem simples. Ele é dirigido à casa do oleiro. E na casa do oleiro ele vê uma coisa banal, talvez do cotidiano.
prática daquele tempo, fazer vasos de barro. Então, à medida com que se busca dar a forma ao barro, a partir do desejo da forma, do oleiro, do artista, ajudar o barro a tornar-se curvo, bonito, útil. Quando alguma coisa dá errada, recomeçar. Com o mesmo material, recomeçar. Essa imagem é muito singular. Permitam-me. O barro, ele vem da terra, obviamente. Mas não é justamente do barro, segundo a tradição bíblica, em especial em Gênesis, que o homem não foi formado? Não foi do barro que o Senhor, com suas mãos de artista, modela o ser humano para que com ele também cuide de toda a criação? Obviamente todos vão falar sim. O barro que naquele tempo, segundo a tradição bíblica, é exatamente a matéria que nos forma e que, lá no livro do Gênesis, era um barro nunca maculado, um barro virgem. Nós fomos formados de um barro virgem, novo, para participar de uma história nova. Se algo dá errado e esse barro sai da forma desejada, é preciso recomeçar. Ora, caríssimos, o que o Senhor diz a Jeremias e diz a nós? Nós somos barro. Nós somos frágeis. Sim. É necessário que nós deixemos com que Ele nos ajude a nos modelar ao longo da história, segundo um modelo mais adequado do que aqueles que nós vemos no nosso tempo. Modelar-se, pautado pela palavra dele, pelo sonho dele em nós, mas pelo que nós nos pautamos. Vejamos, politicamente, na educação, nas nossas relações, pelo que nós nos pautamos. Qual de nós nunca teve aquela tentação de pensar assim, mas todo mundo é assim? É realmente os outros a medida do que nós podemos ser? A primeira pergunta. E na mesma medida, escutamos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 53, na apresentação do reino dos céus, o pescador que lança a rede no mar e pega todo tipo de peixes. Vejam, no mar, todo tipo de peixes, como na humanidade, todo tipo de gente, como na igreja, todo tipo de gente, todo tipo. Até nós, às vezes, podemos ser os peixes menos palatáveis. Não é? Afinal, só quem convive conosco sabe o barro que nós fomos feitos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não fiquem constrangidos. Eu estou falando exatamente de mim. De mim. Não me refiro a mais ninguém. Nem a vocês que aqui estão e nem vocês que estão nos acompanhando. Não, de jeito nenhum. Caríssimos, percebam um grande erro. Quando nós nos pautamos por aquilo que vemos nos outros e não temos uma medida, um molde mais elevado, corremos o risco de ficarmos na mediocridade ou no modelo falho.
Mas não é justamente isso que nós escutamos quando, por exemplo, me perdoe, mas eu vou agora ser bem explícito. Quando nós escutamos assim, mas na igreja tem isso? O fulano fala tanto de Deus e faz isso? Quem nunca escutou isso, aqui agora, pode me mandar uma cadeira. Estou disposto. Quando não falou. Pois bem, no mar da história, existe todo tipo de peixe. Todos nós somos esses peixes. Na igreja, como um mar, existe todo tipo de peixe. No tempo certo, tudo será separado. Agora, o que mais me espanta é que nós nos preocupamos com o dia no qual acontecerá essa separação, o fim dos tempos, a nossa morte. Porque ela vai chegar. Ninguém precisa ter dúvida. Se alguém tem, não se preocupe, o tempo se acarretará de te dar essa resposta. E nos esquecemos o ponto central, mais importante de tudo. Meu querido, minha querida, onde é que você é formado? Onde é que você pega a forma do homem e da mulher pautados ou medidos segundo Jesus Cristo? É no futuro ou é no hoje? É observando o que os outros fazem para medir-se numa régua menor ou procurando o altruísmo próprio do ser humano de romper um limite e ser melhor? Percebam, nós temos uma dedicação imensa para sermos o melhor médico, o melhor profissional, o melhor nas notas, o que entenda mais de determinado conteúdo. Porque nós não nos dedicamos a sermos o melhor discípulo de Jesus Cristo. Sim, o melhor discípulo de Jesus Cristo. Mas como assim, padre, ser o melhor discípulo de Jesus Cristo? Isso é um absurdo. Nós não podemos procurar ser os melhores que os outros. Deveríamos. O problema é que procurar ser o melhor discípulo de Jesus Cristo significa ser um melhor cristão. Ser um melhor cristão não é ser melhor que os outros, mas para os outros. E o que nós procuramos ser? Qual é a régua que nós nos medimos? Em casa, qual é a régua que nos medimos? Na vida, qual é a régua que nos medimos? Percebo a mediocridade do nosso tempo. Sim, a mediocridade. Porque queremos fazer com que todos tenham uma vida sempre boa, tranquila, sem incômodos, mas nós nos esquecemos que são justamente os incômodos, as intranquilidades, as intempéries, que nos dão força suficiente para suportar os ventos da história ou mesmo as dificuldades do dia a dia. E que, com o passar do tempo, são sempre maiores. Porque quanto mais tomamos consciência, mais a responsabilidade estará em nossas mãos e mais teremos a dificuldade de entregar a alguém aquilo que é de nossa competência. Por isso que no tempo presente ser cristão é tão difícil, porque alguns procuram alguém que diga o que ele deve fazer. E daí, como um robô, realizar tudo aquilo que é dito. E o que mais me espanta é que uma filósofa que viu o quanto que os homens, simplesmente por um agir inconsequente, medindo-se simplesmente pelo que os outros dizem, pelo que veem, fizeram um mal imenso na Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt, em que ela vai refletir sobre a banalidade do mal. Porque nos acostumamos com ele e achamos que ele realmente é a medida para nossas ações. Enfim, o que quero dizer é simples.
O que Jeremias é chamado a observar no oleiro é ver o Senhor que insiste em recomeçar com seu povo, sim, mas não é um Senhor que ignora essa forma, esse molde, ou melhor, este vaso não está como ele poderia. O barro é de melhor qualidade, porém, é preciso consertar e refazer. Ele tem a disposição de nos refazer. Resta saber se nós queremos com ele também ser refeitos, segundo a palavra dele e o molde. Agora, observando o Evangelho, segundo os moldes de nosso Senhor Jesus Cristo, que precisamos conhecer a sua palavra nos Evangelhos, naquilo que é dito no Novo Testamento, olharmos para o Primeiro Testamento com atenção e tirarmos aquilo que na tradição da igreja nos ensina a sermos realmente discípulos de Jesus, os melhores. Quisera eu ser o melhor discípulo de Jesus Cristo, para que eu, no grande mar da história, no fim dos meus dias, tivesse pelo menos uma consolação. Eu fui o que deveria ter sido. Eu fui um peixe de boa qualidade. E o que isso tem a ver com Maria de Ligório, Santo Afonso, Maria de Ligório? Só ensina caminho da virtude quem tem a consciência que alguém pode deixar o seu vício. Quem acredita em alguém. Porque quando deixamos de ensinar, já desistimos. Não é assim quando deixamos de falar com nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, maridos, esposas. Quando não se fala mais uma coisa, é porque já se desistiu. Acredito que Deus ainda não desistiu de nós. Nós desistimos dele?